Boa noite a todos. Vamos iniciar, então, nossa conversa sobre a atividade de hoje. E vamos iniciar, então, com a leitura do livro Seara do Bem, Seara dos Médiuns, Seara dos Médiuns. Fotografia de Chico Xavier. E Emmanuel, então, nos traz essas páginas relativas às reuniões públicas em que Chico participava. A página de hoje, nós vamos ler sobre livre-arbítrio e obsessão, relativa à reunião pública de 2 de setembro de 60. Questão 254, item 2, item 2º. Essa questão 254 são perguntas que Kardec faz aos espíritos a respeito de questões da obsessão. Em especial, nesse item 2, ele pergunta por que pessoas bem-intencionadas, pessoas que são dedicadas, pessoas boas, não conseguem ter acesso a comunicações dos bons espíritos. Aí, a resposta dos espíritos chama a atenção a Kardec, que nem sempre o que aparentam as pessoas é o que elas são, né? Na realidade, as nossas imperfeições, às vezes, não estão à mostra. Portanto, nós, para termos realmente, sermos, né, pessoas que realmente têm acesso aos bons espíritos, estamos não só na aparência, mas também nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. E Emmanuel, então, retrata a questão da seguinte forma. No tratamento da obsessão, frequentes vezes, entre os ceareiros do bem, surgem debates em torno do livre-arbítrio. Se a faculdade de escolher é atributo da alma, como influir no ânimo dos desencarnados menos felizes? Temos aqui, no entanto, o princípio de causa e efeito, importando reconhecer que se Jesus respeitou as resoluções de quantos lhe respiravam o ambiente, não arrebatou ninguém as consequências dos próprios atos. Se caímos na criminalidade, somos espíritos doentes e qualquer doente guarda a sua independência até o ponto em que ameaça a integridade dos outros ou agrava a condição em si mesmo. Para atender a isso, a sociedade humana relaciona vários recursos de contenção, destacando-se entre eles a segregação hospitalar e a anestesia involuntária, que parecem atentados à consciência. Entretanto, ninguém malsinará ao médico que administre opiáceos ao enfermo desesperado, que ele tente rasgar as próprias vísceras ou que isole na câmara gradeada de um sanatório o louco suscetível de descer as últimas raias em consequência. Diante da obsessão, não te mostres indiferente à sorte dos irmãos incursos nessa dificuldade. A pretexto de resguardar o livre-arbítrio, não deixes o companheiro desencarnado e o companheiro da experiência física ser o concurso do esclarecimento, que serve ao caminho como inevitável medicação. Dinamiza o conhecimento quando julgues necessário, sem cada processo de reajuste, mas explica aos irmãos em prova a trilha mais fácil para a libertação deles mesmos. Ainda assim, porque estejas a serviço da verdade, não te faças verdugo. Aspereza é veneno sutil. Irritação retorna a qualquer serviço a estaca zero. Ninguém realmente sabe ensinar se não sabe repetir a lição. Socorre o obsessor e obsidiado, incutindo-lhes a verdade dosada em amor. Contudo, recorda que o veículo de semelhante remédio é paciência e paciência.
Então, Emmanuel nos esclarece aqui que não podemos ficar indiferentes aos nossos irmãos sofrimentos. Realmente, o livre-arbítrio faz com que nós busquemos nossas próprias condições, nossas próprias curas, nossas próprias necessidades. Mas deixá-los à margem, isso significaria de nós falta de caridade, falta de suporte. Jesus, apesar dos pesares, sempre esteve presente, auxiliando todos aqueles que o buscavam, sabendo que não seriam curados ou que a cura aparentemente apresentada logo seria desfeita, porque não tinham condições de mantê-la em sua condição ainda de doentes espirituais. Assim somos nós, então. O médico, quando julga necessário, mobiliza, né, o paciente. Agora, nós não podemos fazer isso sem usar de tudo que nós conhecemos do doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Realmente, paciência é o método mais importante quando tratarmos de irmãos nossos fugidos à obsessão. Porque nem eles, encarnados, nem os encarnados, ainda compreendem a necessidade do engrandecimento do espírito, do autoconhecimento necessário para buscar a nossa perfeição. Então, vocês vão fazer uma prece buscando o auxílio do nosso Mestre Jesus a esse nosso trabalho. Alguém gostaria de fazer a prece por nós? Então, vamos recolher ao nosso ser, vamos recolher lá dentro, no nosso quarto, na câmara mais individual que possamos ter. E com isso, vamos nos ligar a essas correntes de luz e de amor que partem do plano espiritual, em nome do Mestre Jesus. No recolhimento, buscamos a prece, e a prece nos faz elevar o pensamento e trazer até nós aquilo que precisamos de melhor, e que nos dará sustento, conforto e apoio, fortalecendo as nossas intenções, remediando em nós aquilo que precisamos trabalhar o mais breve possível para nos conhecer melhor e vivenciar a cada passo os exemplos do Mestre Jesus. Mestre amado, que tua luz, que tua proteção envolva todos nós nesse momento. Saibamos trazer dos ensinos o melhor. E assim divulgar, auxiliar-nos a divulgar a doutrina espírita, essa doutrina de amor que envolve a todos nós, com tantas e brandas e suaves mensagens nas lides do Evangelho. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado por tudo. Fique conosco. Que assim seja. Na noite de hoje, então, nós vamos continuar com o nosso trabalho sobre a obsessão, né? Dessa forma, nós vamos ver no dia de hoje as formas com que elas se desenvolvem nos seres. Kardec, ele, no livro dos médiuns, ele então procura não classificar, mas apontar, né, conforme a natureza e a forma com que aparece, né, essa junção, essa influenciação espiritual, e chamamos de simples fascinação, subjugação e possessão. Então, recordando, nós podemos voltar a dizer, afirmar, né, que a obsessão é a tenacidade que um espírito tem para se impor, né, a sua vontade. E essa vontade pode ser sobre qualquer forma de vida. Né? Qualquer forma de vida. E é um processo bilateral. Quer dizer, um
está atraído ao outro, nesse magnetismo que envolve os dois, que não há como separá-los, porque eles pensam e vivem no mesmo ambiente. Então, quando nós perdemos energia, isso é, não usamos energias que nós temos para o nosso gasto necessário para a nossa vivência espiritual, ainda encarnados, né? Quando há quebra vibratória, entramos em outras faixas de evolução, nos ligamos às entidades ociosas, perseguidoras e perversas que estão unidas a nós. De alguma forma estão unidas a nós. Né? Porque pensam e vivem, sentem da mesma maneira que nós sentimos. Então, Kardec, observando esses tipos de constrangimento que você observa, né, nas criaturas, né, e a natureza com que elas, com o efeito que elas produzem, então, ele classificou, né, fez uma classificação simples, né, que não corresponde a uma escala. Não começa com obsessão simples, não começa com fascinação, não é uma ordem isso aqui. É a forma de como os espíritos constrangem, né? E qual é o efeito que causa esse constrangimento nas pessoas. Então, temos a obsessão simples, que vamos chamar de parasitose comum, como se fosse uma virose, né? Aquela dor de barriga, aquele resfriado bem rapidinho, assim, né? E some de repente, né? Fascinação e a subjugação. Vamos ver cada um deles em particular. A obsessão simples nos diz, então, né, no livro Obsessão, de Sorikawa Shuda, que o obsedado tem consciência dessa interferência. Né? Até que me chama essa atenção, principalmente quando o médium está obsedado. Né? Porque ele percebe a diferença na comunicação, às vezes a interferência ele faz na sua vontade, nas coisas, no seu ânimo, no seu bom ânimo, não é? No seu desejo, intenções, o pensamento, às vezes, entra em situações que você não imaginaria que entraria, né? Então, você tem uma consciência que alguma coisa está errada nesse processo. Né? Então, resulta a obsessão simples em estados múltiplos da personalidade, se expressando facilmente em enfermidades psíquicas, né? Depressões, ansiedades traumáticas, neuroses, né? São elas, né, fato da obsessão simples. Observação que deva ser sempre lembrada, né, pois uma depressão não é porque a pessoa foi obsedada que entra em depressão. Geralmente a pessoa entra em depressão e aí ela chama uma obsessão. Né? A pessoa sofre um processo traumático, sério. Eu fui abandonado pela minha esposa, por exemplo. Né? Nesse momento eu entro num processo de psicose, né, de uma confusão mental, que naturalmente vai atrair entidades com o mesmo processo. Tá? Então, essas coisas, as obsessões simples, elas são, às vezes, nem são a causa, nem sempre a obsessão é a causa da depressão. Geralmente, a depressão causa uma obsessão. O indivíduo não percebe diretamente a influência que se compraz com o pensamento do outro. Isso é tão imperceptível essa ligação, porque se você é uma pessoa irritável, por exemplo, você, então, vai ficar mais irritado em certas situações. Não percebe isso, não, porque você é uma pessoa irritável. Você é uma pessoa grosseira. Então, você começa a responder com qualquer com grosserias. Mas você sempre foi grosseiro. Por que mudou alguma coisa? Talvez a intensidade. Eu estou cansado e tudo mais. Na realidade, está intensificando a sua grosseria. Né? Tem como causa estados mórbidos de existências passadas. São ligações passadas, com certeza, sempre são, né? Em função de respeito ao código causado pela abertura de brechas que facultam e estimulam as parasitoses espirituais. Sempre tem um processo ligado a uma questão sua, pessoal. Né? Podem ser, então, quando elas são intermitentes, são obsessões muito passageiras, você nem percebe que por ali passou uma entidade que exacerbou o teu ânimo. Né? Agora, quando há questões referentes a ligações do passado, questões suas, pessoais, elas vão ser mais ativas e mais persistentes. Na obsessão simples, o obsedado não percebe a influência porque se compraz com o pensamento do outro. Isso é, como eu falei, se eu sou grosseiro,
eu vou ser grosseiro mais um pouco, né? Quer dizer, eu fui influenciado a ser mais grosseiro naquele momento, naquela atitude que eu tive, né? Quer dizer, eu não percebo porque eu sempre fui grosseiro. Então, não damos, na maioria das vezes, importância alguma aos nossos estados emocionais, que oscilam bastante. Nos fala sobre cauda-chuva. Então, os obsessores, vários desses processos, com os quais acionam intenções recônditas, desejos imanifestos, o nosso lado negativo, que todos nós temos, né? Ocultos refolhos do ser, mas que eles captam, incitando-os. Né? Então, são influenciações espirituais sutis, que é uma pessoa visada a procedimentos dos quais se arrependerá, provavelmente, quando conseguir refletir com algum equilíbrio. Como eu falei, estados de desequilíbrio, estados de grosseria, estados de, 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 de crítica, né? Mesquinhez, por exemplo, não é? Pequeninos nadas tornam-se agentes poderosos de desequilíbrio de nossas emoções e fazem vacilar nossa aparente serenidade interior, levando-nos a estados de visível turbação mental. Aquela raiva que vem naquele momento que você não enxerga o que está fazendo. Quando você acorda, você percebe que a coisa foi muito forte, porque todo mundo está olhando para você de forma de olho arregalado. Né? Isso acontece, né? Momentos que você não percebe e você toma atitudes realmente que você nunca tomaria antes. No cotidiano, que se planteiem as possibilidades mascaradas. Claro, eu falei isso, tudo isso que eu falei, isso é o nosso gênio forte. Né? Pessoas de gênio forte, né? Muitas vezes tem gênio forte, isso é pessoas mal educadas, pessoas que não se controlam, pessoas, então elas simplesmente usam o seu próprio ser e são incentivados, fortalecidos nesse processo pelas entidades espirituais que querem perturbar. É com essa desculpa aceita e realizada, né, um gênio forte, que procuramos justificar nossos desvios de caráter, quando assomamos a condicionamos a porta, né? Aí está com a nossa má formação íntima a expressar-se na irritação, do mal, no mau humor, na ira, maledicência e tantos outros processos negativos. Então, a obsessão simples, né? Ela, com tratamento espiritual adequado, podemos, então, de alguma forma, né, apaziguar esses ânimos que existem entre, né, esses nossos irmãos que vêm ao nosso concurso, quando nós estamos realmente fora de nós. Isso é, não digo facilmente, mas é uma forma mais branda de obsessão, de forma que, com o tratamento espiritual devido, né, nós podemos realmente ter esses irmãos encaminhados ou afastados do nosso campo mental. É claro que nós, ao percebendo isso, vamos começar a trabalhar, né, o nosso próprio ser para que isso não volte a acontecer. Portanto, né, nós, médiums, temos que ser sempre vigilantes, porque geralmente essas obsessões simples prejudicam muito nosso trabalho como médiums nas casas espíritas. Não pense que porque nós estamos na casa espírita, eles não estão presentes. Estão sim, porque nós fazemos com que eles entrem conosco. Né? Muitos de nós fazem questão de permanecer com seus próprios obsessores. E eles entram na casa espírita, entram na reunião mediúnica, com a permissão daqueles que lá estão, para nos ensinar alguma coisa, para mostrarmos que nós precisamos conquistar a nossa paz interior, nós precisamos melhorar o nosso pensamento, precisamos minorar a maledicência, a crítica e o julgamento que existe em nós. Então, essa é a obsessão simples. Né? Aquela, então, que nós, por invigilância de nossos pensamentos, geralmente temos presente. Pode durar um dia, pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano, certo? Depende, então, do nosso procedimento, né, e da necessidade, né, de nos fortalecer para o melhor, ao perceber essa má influenciação. Agora, a fascinação, o monoideísmo, né? Isso não acontece. Né? O monoideísmo é muito difícil de ser trabalhado, principalmente pelo obsedado. É uma ilusão produzida pela ação direta de um espírito sobre o pensamento médium. Isso é uma hipnose que, de certa maneira, ele paralisa o raciocínio, praticamente as comunicações. Né? Kardec fala isso relativo às comunicações.
Isso é, aquelas que o médium costuma dar na mesa mediúnica, escrever ou falar. Né? Está lá no livro dos médiuns, né? Capítulo 23. Bom, é fácil perceber a fascinação em um médium. É muito fácil, né? Porque ele não acredita que está sendo enganado. Então, o espírito como que hipnotiza o médium, não é? E começa a trazer comunicações que são mistificações baratas, coisas absurdas, né? E às vezes, e sempre, não é? Os médiuns aceitam aquilo como sendo verdades, como sendo verdade. Não enxergam o ridículo que estamos passando, que está se passando por ele. Então, por isso que eu digo que é muito, muito difícil trabalhar com médiuns fascinados, porque realmente eles não aceitam qualquer crítica, né? Se melindram e se afastam do grupo. Normalmente isso que acontece. E vai para outro grupo para acontecer a mesma coisa no outro grupo, né? Por isso nós temos que estar sempre atentos, né, à análise das comunicações. Agora, quando não é médium, né, não trabalha na casa espírita, como é que sabemos que uma pessoa está fascinada? Né? Chama a palavra fanatismo. Fanatismo é uma palavra que pode resumir esse processo. Pessoas que se fanatizam por doutrinas, se fanatizam por questões banais, às vezes, né? E tem aquilo como verdades absolutas. Não aceitam qualquer coisa que você mostra para elas. Você mostra um vídeo, você mostra um livro, você mostra um jornal, ele não acredita naquilo. Mas não, isso aí foi escrito por pessoas interessadas nesse processo, que se observa muito comum hoje em dia, né? Pessoas se tornam, realmente, se tornam joguetes na mão de pessoas mal intencionadas, não é? Com ideias falaciosas, e levam as pessoas como comandados, não é? Como direcionados, né? A pensar de forma errada a respeito de várias coisas. Exemplo relativo novo: a Terra é plana. Né? Então, já falei muita coisa para vocês aqui. A Terra é plana. A fascinação decorre de dolência moral e mental do paciente, a exacerbar os seus valores negativos, que são explorados habilmente pelo seu antagonista espiritual. Então, isso é, a pessoa é egoísta, a pessoa é muito egoísta. E quando é egoísta, então ele não aceita nada que venha do outro, porque tudo que é dele é melhor. Então, os espíritos, por hipnose, exacerbam esse processo, né, do egoísmo nas criaturas. Então, quando eles fixam esses, chama de plugs, né? Quando eles fixam essas mensagens por hipnose, né? Então ele passa a concordar com qualquer coisa. Então, cede todo o processo mental dele a essas áreas, né, dos obsessores, não é? E tudo que eles falam, tudo que eles dizem, tudo que eles produzem, aquilo ali para ele é lei. E o pior de tudo isso, que o fascinado passa a isolar a quem poderia ajudar. Então, o fascinador, ele tem medo, o espírito fascinador tem medo que as pessoas consigam, né, de alguma forma, trabalhar essa mente, né, e mostrar a ele que ele está errado. Então, ele trata de afastar o seu obsediado dos núcleos, das companhias que poderiam ajudá-lo nesse processo. Esse é um trabalho difícil, né? Então, nos fala Kardec, né, que não se pode contar com a ajuda do obsesso. É das obsessões mais difíceis de se tratar, né? Porque o obsidiado não aceita de forma alguma, né, ajuda. Né? Por quê? Ele se acha melhor, porque ele é muito orgulhoso, né? Muito egoísta. Né? Então, muito se vê, e já se viu várias vezes, não é? Pessoas que psicografam muito, principalmente em casa, né? Sem o apoio de um grupo ou alguém que possa examinar as suas psicografias, não é? E se sente aviltada quando alguém diz que aquilo não tem nenhuma relação de ser com a realidade, ou que não vem de um processo de um espírito que quer trazer ajuda e auxílio à humanidade, pelo contrário. Não é? Então, ele fica ensimesmado, ele se melindra e se afasta do grupo que pode ajudá-lo e vai buscar outro grupo, e assim vai de grupo em grupo. Né? De grupo em grupo. Muito bem. Essa é a fascinação. E também a subjugação. Subjugação é das formas mais tristes
não é, mais tristes que tem a obsessão, né? Porque ela constrange e paralisa a vontade, né, daquele que sofre a obsessão. E começa a agir conforme vontade do obsessor. O paciente é simplesmente um joguete, né, na mão do espírito obsessor. Uma marionete, conduzida por, né, aquelas cordinhas. Né? Isso está relacionado a questões morais profundas do obsidiado. Questões do passado que realmente... E por falhas que ele traz consigo e falhas que ele mantém em si. Né? A culpa muito forte que faz com que ele, então, ceda espaço a qualquer incisão, né? de outra vontade. Né? E quanto mais lúcido, quanto mais perverso é o espírito, mais difícil, não é, o tratamento dessa obsessão, né? E com mais habilidade, então, esses espíritos conseguem manipular, né, a mente, né, e o perispírito, no caso, do obsedado. Subjugação, segundo Kardec, pode ser física, psíquica ou físico-psíquica, não é? Física, quando a ação dos espíritos, os espíritos obsessores, né, são diretamente nos centros motores, né, do nosso cérebro, né, que fica na região central aqui do cérebro. Então, eles acessam diretamente os sistemas motores. Né? Então, no caso, então, a pessoa não tem como não ceder, né, a essa ação e passa, então, a se movimentar, a se mover conforme a vontade do obsessor. Né? Causa um distúrbio no metabolismo geral da criatura, que fica doente, né? Como se fosse uma depressão, e começa, então, a ação, né, de doenças, começam a surgir no corpo físico, né, da pessoa. Rompe, então, essas enfermidades orgânicas trazidas pela má influência das energias do obsessor. Né? Mas ele não mantém a perda, não tem a perda da lucidez intelectual. Ele tem essa constrição em movimento, isso é, ele se movimenta sem vontade, né? Mas ele, então, mas não perde a lucidez. Né? No caso da subjugação psíquica, ele perde a lucidez, ele fica passivo, né? Fosse uma tortura emocional. E ele perde temporariamente ou definitivamente a área da consciência, né? E não pode se exprimir livremente. Então, existe uma parasitose na casa mental. É uma hipnose total. A pessoa, ela fala pelo obsessor. Né? Tudo que ele fala, tudo que ele quer falar, ele fala pela pessoa. Né? É como se fosse realmente um processo, como se fosse um boneco, né? Um boneco de aquela, boneco como é que é? Né? Ele fala pelo obsessor. Marionete. Fantoche, marionete. Isso aí, esqueci o nome. E pode ser também físico-psíquica. Isso é tanto motora quanto na psíquica. Certo? Então, essa é a subjugação. A pessoa fica, além de estar totalmente subjugada, né, o corpo físico sente essa questão e começa a abrir campo, né? Campo, né? O seu campo é todo minado por parasitose espiritual, que vem a ser parasitose e vem a contrair parasitoses físicas, doenças de toda forma. E temos também a possessão. A possessão é uma dependência absoluta, né, em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos, que exercem sobre essa domínio. Né? Agora, a possessão não é tratada no livro dos médiuns. A possessão foi tratada por Kardec no livro A Gênese e depois reforçada em Obras Póstumas. Bom, na subjugação, o espírito atua exteriormente, né? Ele começa na sua atuação externa, hipnotiza, né? Age na área motor do nosso cérebro. Né? Agora, na possessão, não. Na possessão, ele praticamente expulsa o perispírito do médium e, como que penetrasse no corpo do médium ou do paciente, não é?
e age e fala como se fosse, né, ele próprio, o espírito. Às vezes, tem casos que Kardec fala, né, que até se conhecêssemos essa entidade em vida, poderíamos observar o tom de voz e a forma como falar, igualzinha quando desencarnou. Então, ele cede o corpo, o visitado, o paciente cede o corpo, né? Às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente, né? E ele praticamente, né, age como se fosse a pessoa, como se fosse uma pessoa encarnada. Uma outra forma de pensar, outra forma de agir. Mas não existe a troca, né? Por quê? Porque só isso pode ser possível, não é? Porque se o perispírito do médium realmente deixar livre o espaço e não voltar mais, o corpo vai morrer, né? Porque na realidade não existe essa condição do espírito que está possuindo um corpo, né? Um corpo físico, né? E poder agir livremente, né? Ele tem suas restrições. Bom, a possessão é sempre temporária e intermitente, né? Pois o desencarnado não pode tomar o corpo, lugar, né, do encarnado, porque não existe a ligação molecular perispírito, corpo físico, como é no momento da concepção. O espírito em possessão momentânea do corpo, ele se serve como faria seu próprio. Fala por sua boca, enxerga pelos seus olhos, age seus braços, como teria feito, como se fosse vivo, né? Então, isso fala a Gênesis, Kardec fala a Gênesis, já falei isso aí, né? Então, só, às vezes, expressões fisionômicas, às vezes, a forma de linguagem seria igual a do espírito, né? Que está possuindo aquele corpo. Tanto na obsessão como na possessão, essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja na fraqueza, seja pela fraqueza, seja pelo seu desejo. Então, observe, gente, sempre há um processo em que o obsedado dá campo, dá margem para que haja a possessão ou a possessão, qualquer que ela seja. Então, nunca ninguém é o coitadinho, tá? Existe sempre um processo que ocorreu, não há o verdugo, não há aquele que sofre, né? Existem criaturas que estão nesse momento em condições de julgamento, não de julgamento, condições de sofrimento mútuo por necessidade de evolução, né? Por necessidade de evolução. Bom, aqui fala então André Luiz. E sejamos convencidos de que, se o diamante é lapidado pelo diamante, né? O mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça através da injustiça aparente, até que o amor nasce e redima os que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa luz. Eu não consigo ler aqui o cantinho da sentença, né? Gente, exemplo de obsessão que vocês precisam ler e reler. Está em Libertação, né? Tem um caso de subjugação, né, por meio de uma legião de espíritos. E o mais bonito disso tudo é ver como é que a plano espiritual trabalha com esse processo. Eles poderiam chegar lá e afastar os obsessores, né? Mandar cada um para o seu lugar. Mas não. Eles chegam lá, percebem a atuação dos obsessores, estuda cada um deles, vê quem está no comando e começa a trabalhar com eles. Começa a observar os seus processos íntimos de dor. E observando os processos íntimos de dor, eles começam a ajudar os obsessores. Cada um deles tem um problema aos quais ficou ligado na terra, ou ao se separar da terra, ficou na culpa, não é? Ou no remorso de alguma coisa que aconteceu. Eles auxiliam os espíritos obsessores a resolver seus problemas pessoais. Aí, então, eles, resolvidos os problemas pessoais, liberam a vítima. Olha que maravilha, olha que lindo. Tudo pelo amor. Nada sem constrangimento, sem agressão, sem qualquer coisa que não
inspira a caridade, né? Falou ali, Manuel, no começo da leitura, né? Todos nós temos livre-arbítrio, mas nós precisamos deixar o outro sofrer. Por quê? Né? Claro, é livre-arbítrio dele sofrer, mas eu posso auxiliar nesse sofrimento, posso ajudá-los no processo. É isso, então, que é o trabalho nosso frente à obsessão. Ajudar, quanto pudermos, aqueles que sofrem esse processo difícil. Né? Principalmente nós, das casas espíritas, que podemos fazer esse trabalho. Temos como fazer esse trabalho. Os espíritos nos orientam, né, as formas, as melhores formas de como trabalhar esse tipo, né, esse tipo de influenciação espiritual. Muito bem. Temos também, gente, obsessões intermitentes. Como eu falei antes, né? Se eu tenho um hábito vicioso, né? Isso é, eu costumo beber, eu costumo fumar, né? Eu costumo ser uma pessoa desregrada em algumas coisas na minha vida. Então, a gente se entrega a esses prazeres. Né? Então, quando nesse momento você agrega um monte de gente em torno de você, né? Que auxiliam você nesse trabalho de beber, de fumar, de usar tóxico, né? De se expressar com grosseria, de você começar a ter atitudes, né, menos dignas, né? Esses momentos que você tem, às vezes, rompantes e eles auxiliam você nesse processo. Então, não tem do que. Está passando por ali um grupo bagunceiro, vê você bebendo no barzinho, aquele lá, eu posso, estou vendo que eu posso ajudar ele na cabeça. E começa, então, lá, né? Ele está falando mal do vizinho, então eu vou lá e começar a ajudar, a falar mais mal do vizinho ainda, porque eu estou tomando cerveja, tomando um esquinho ali, eu estou já meio tonto, já estou sem a minha questão mental fortalecida, meu campo está aberto e eu estou, então, recebendo influenciações. É obsessão intermitente. Né? Encarnado sobre encarnado e encarnado sobre desencarnado. Né? São obsessões também que exigem muito atenção nossa. Né? Pessoas caracterizam a capacidade que tem de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Esse domínio mascara-se com nomes de ciúme, inveja, paixão e exercido de matéria sutil. Né? Dominado se julga extremamente amado, até mesmo protegido. Dominação mental ocorre no dia a dia e prossegue durante o sono físico. Desdobramento inconsciente. Eu tenho aqui a Bíblia da Obsessão. Chama-se Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, fotografia de Valdo Pereira. Quem quer saber sobre obsessão, leia este livro. Não o livro como um todo, o livro é um romance. Né? Mas as primeiras, 40 páginas, 50 páginas do livro, ele faz uma introdução, faz um prolegômeno e fala sobre a obsessão. Gente, é uma maravilha. Ele simplesmente esclarece, ele abre nossa mente e proporciona um entendimento muito grande sobre isso. Então, não percam. A primeira obra de Manuel Filomeno de Miranda sobre obsessão começou em 1970 e, a partir daí, ele vem publicando vários livros sobre obsessão. Manuel Filomeno de Miranda, vamos dizer assim, é o papa da obsessão no plano espiritual. Né? Ter o conhecimento que nos traz, as informações que nos trouxe, que nos mantém ainda sempre, né, sendo trabalhado e sendo cada vez mais, né, trazendo novidades para nós. Então, encarnado, nós vemos muito isso, né? Os ciúmes, né? A pretensão de querer ajudar e você quer envolver a pessoa para você, não quer deixar que ninguém mais tenha essa pessoa. Isso então, é uma obsessão de encarnado. E ela não é constrangida da parte consciente. O inconsciente, isso é quando você se desdobra com o sono, você continua com esse processo. Você envolve a pessoa e você não deixa a pessoa viver a sua própria vida. E quando alguém desencarna, um amor nosso, pessoa querida nossa, mas nós não aceitamos o seu desencarne. Nós queremos a pessoa perto de nós, porque nós somos egoístas. Não podemos aceitar que a minha mãe morreu, não posso aceitar que meu pai morreu. Né? E mantém aquele pensamento constritor, de forma que a pessoa do plano espiritual não consegue se
se desvencilhar, né? Porque já existia uma ligação muito forte quando encarnados, e quando desencarnados, permanece a ligação. Porque a pessoa, quando dorme, se desdobra e vai até lá e continua no mesmo processo de conversar, de envolver e tudo mais. Então, isso nós temos que ter muita atenção em relação a isso, né? Isso é, quando nós temos nossos irmãos desencarnados, dizer, puxa vida, você conseguiu, eu ainda estou aqui, preso, mas você já está livre, né? Que você tenha um bom caminho, que você possa ter suas experiências maravilosas no plano espiritual com o auxílio que você merece. Esse é o nosso pensamento, dos nossos irmãos encarnados, com certeza. Autoobsessão, né? Isso é, nós podemos entrar no processo de monoteísmo, né? Auto-hipnotizante. Podemos sim, né? E esse monoteísmo auto-hipnotizante é que cria os ovoides. Então, nós não ovoidizamos, né? Assim, só uma forma assim forte de falar. Quando nós estudamos sobre fixação mental, nós vimos então que nós, num processo mental de dificuldades, processo mental que nos traz culpa, que nos traz o remorso, que nos traz a questão da vingança, nos prende a uma situação difícil, de modo que nós não conseguimos sair desse meio. Claro que nesse momento já estamos sendo auxiliados por aqueles que querem nos fazer pior, né? Então, nós começamos a nos ovoidizar, isso é, nós começamos a nos fechar em nós mesmos. As depressões é um tipo de voyeurismo auto-hipnotizante, né? A depressão, a pessoa, no seu mais alto grau de depressão, né, tu olha para o deprimido e se pensa que está sendo julgado, né? Já não é mais ele, já é outra criatura, né? É outro processo, não existe mais aquela criatura. Já mudou, já não é a mesma pessoa. Então, esse processo da autoobsessão, ele vem de questões antigas. Isso é, como eu falei na aula de fixação mental, você desencarna com um processo de culpa muito forte, ou de remorso muito forte, ou de vingança muito forte, né? Você permanece assim no plano espiritual, né? Por exemplo, os suicidas, em sua grande parte, costumam se orgulhar, porque é tão grande a culpa do ato cometido que eles se orgulham, né? Perdem a forma física, né? O sofrimento da dor. Então, quando retorna ao plano espiritual, retorna em questões compulsórias, né? É um resgate impositivo. Nesse momento, então, nós temos nossos irmãos esquizofrênicos, cleptomaníacos, neuróticos, psicóticos, todos eles desse nível, que vêm trazendo questões difíceis, né, de outros tempos, difíceis em que eles se auto-hipnotizaram, né? Então, podemos ver também pessoas que ficam tão doentes, tão deprimidas, que ficam, né, no leito e não querem sair mais do leito, então cultivam coisas horríveis na sua mente, ou então, por não poder usufruí-las pessoalmente, fazem isso mentalmente. Então, temos vários casos, né, dessa questão que nós podemos dizer de auto-hipnotizar. Bom, reflexo do paciente, né? Se for temperamental, fácil e apático, né? A pessoa tende a depressão, né? Melancolia, né? E se é uma pessoa excitada, ele é agressivo, porque ele é agressivo e mais harmônico, né? Então, eles causam em si mesmos um processo mental, né? E esse processo mental tem classificação médica, né? São os traumatismos, os traumas mentais que têm classificação médica, que são tratados com remédios, né, fortes, às vezes, né, para que a pessoa possa se manter estruturada sem a busca de algo mais difícil ou causar um dano maior a si mesmo ou a alguém. Muito bem. Essa questão aqui é muito interessante, não é? Inácio, não sei se vocês conhecem essas obras do Inácio Ferreira, do Robson Pinheiro. É uma trilogia, né? Senhores da Escuridão. E nesse livro, capítulo 10,
esse espírito do anjo Inácio ele nos descreve um processo interessante. Quer dizer, é obsessão ou uma terceirização da culpa. Isso é, você está obsidiado, você está colocando a culpa em alguém, né, pelo seu processo difícil, que você não consegue trabalhar, sua auto-obsessão. Né? É interessante isso aí. Eu vou ler para vocês, vamos conversar a respeito disso aqui. Para aqueles que pensam ser alvo desses iniciados das trevas, há muita gente desnorteada. Quantos há que se autodestruíram ao longo de décadas da atual encarnação por meio de escolhas equivocadas, atitudes irresponsáveis, comportamentos prejudiciais à saúde física, energética e emocional, daninhos não só a si e ao próprio corpo, como ao próximo e aos familiares. Quantos há que adotam postura permissiva e buscam justificativas inúteis para ações que denigrem o ser humano, e a integridade do caráter, motivando-se a tecer uma vida saudável, pautada por ideais generosos projetos humanitários, nos dedicaram ao trabalho enobrecedor, que envolve a alma, e agora não tem coragem de assumir a própria negligência e desleixo para, com dons confiados a si. Desculpa, eu não consigo ler a frase. Deixa eu conseguir tirar isso aqui. Sim. Agora sim. Nos dedicaram ao trabalho enobrecedor que envolve a alma, e agora não tem coragem de assumir a própria negligência e desleixo para com os dons confiados a si pela inteligência suprema, o que os leva a procurar nos obsessores os mais diversos matizes da origem de sua infelicidade. Isso não passa de terceirização de culpa, manobra tão comum quanto frívola e inócua. Quem verdadeiramente quer ajuda e está apto a recebê-la, encontra-se, antes de mais nada, aberto à mudança, cujo gatilho essencial é o mirar-se no espelho sobriamente disposto a reconhecer suas falhas. Então, nesse caso aqui, a ginástica chama atenção para que nós tenhamos mais carinho conosco mesmo, né? E observarmos o nosso comportamento, nossas atitudes. É muito comum quem costuma trabalhar em casa espírita e atendimento ao público, pessoas chegarem e dizer, estou com obsessão. Né? Estou com obsessão. Se tivesse obsidiado, eu não saberia. Né? Dificilmente alguém pode dizer, não, estou obsidiado. Porque é difícil, como eu falei no começo, né, percebermos a obsessão em nós. Porque eles atuam aonde é o mais difícil para nós. Aonde nos compraz a vida. Né? Eles não vão atuar em uma questão, por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta, por exemplo, de, sei lá, exemplo, né? Não gosto de comer. Né? Então, vou fazer um glutão. Porque eu não gosto de comer, eu vou perceber, não gosto de comer, como é que eu estou comendo tanto assim? Né? Então, eles vão incentivar a maledicência, vão incentivar os julgamentos, as críticas, como eu falei, não é? A grosseria, né? A irritação, né? A cólera. Né? Então, eles vão incentivar essas questões que nós temos em nós. Então, nós não podemos, né, na realidade, terceirizar essa culpa, porque nós estamos em desleixo, negligentes conosco mesmo. Por isso, a necessidade, como falou lá, né, Kardec, no livro Os Espíritos, perguntando aos Espíritos, o que eu faço para melhorar, para mudar, para ser diferente? Né? Observa a ti mesmo, conhece a ti mesmo. Né? Um processo difícil, mas necessário para nós. Principalmente quando nós estamos à mercê, né, dessas entidades que pululam na Terra como um todo. O plano espiritual é composto de várias e vários níveis, não é, de submundo. E cada um deles, nós já passamos por cada um deles. Nós temos ligações em cada um desses submundos. Todos nós aqui encarnados temos ligações com o submundo, né? com os locais umbralinos. E todos eles, nós deixamos nesses lugares, pessoas, entidades, irmãos nossos,
os quais nos compromissamos, estamos compromissados com eles. E muitas vezes, por nossa incúria, por nossa negligência, nós chamamos esses a nossa companhia. Né? Então, é importante estar aberto às mudanças, reconhecer nossas falhas e, assim, poder entender melhor o nosso processo de vida. E, quem sabe, libertar os nossos irmãos que estão nos obrigando. Nós somos verdadeiros carrascos deles, porque nós prendemos a nós. Né? Ah, mas não chamei, ninguém chamou. Sim, quando você começou a se mostrar quem você é, você começa a trazer perto de você todos aqueles que você prejudicou, porque reconhecem em você o Diego Carrasco. Quando fala desse livro, no Partido da Obsessão, que a criança já nasce, né, com essas ligações, com esses plugs que eu comentei, já nasce com esses plugs. Cabe a ela, com o trabalho, não é? Trabalho seu de mudanças necessárias, quando já for permitido o seu processo, se libertar dessas ligações com o plano inferior. Eu tenho aqui essa frase, rebenteada desse livro, que eu acho muito bacana essa frase. A obsessão sobre qualquer modalidade que se apresente é enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente. Então, todos os nossos irmãos, quando observarmos na obsessão, sejamos muito claros com isso. É um trabalho longo que requer a sua mudança, a mudança do obsediado, para que nós possamos trabalhar e auxiliar o obsessor. Demora, às vezes, muito tempo. É como a depressão, né? A depressão demora para passar. Né? É fácil se estar lá, mas para passar demora muito tempo. Dependendo do paciente, ela volta, né, regularmente, ou às vezes não volta mais, dependendo do paciente. Mas é muito difícil você sair de uma depressão. Muito difícil mesmo. Né? É um trabalho muito difícil. Né? Então, a mesma coisa é a obsessão. Nós precisamos ter condições para que essa obsessão, se ela vier a acontecer para conosco, nós precisamos, então, saber trabalhá-la por nossa mudança. Vamos começar de agora, né? Aplicando o remédio. Vamos meditar, vamos conhecer, vamos agir de forma coerente com o que nós estamos, né, estudando, com o que nós estamos trabalhando, né? No caso, o Evangelho de Jesus. A cruz da obsessão é peso que toma sempre sobre os ombros das consciências comprometidas. Então, né, sejamos cientes que, se por um acaso, algum dia, estivermos sob o ante da obsessão, sabemos que nós somos comprometidos, nós temos condições de entender que nós fazemos parte desse processo. Né? Não é de graça, não. Sempre acontece quando nós não estamos, né, atentos ao nosso processo. Eu deixo para vocês aqui, né, esses sinais da obsessão de Sheila, né, e um trecho que eu trouxe, né, de libertação a respeito do processo da libertação. Da libertação, um trecho que eu trouxe a respeito da obsessão. Né? Então, você pode se ler em casa e começar a trabalhar isso aí, né, começar a buscar, no caso, pesquisar a respeito desse assunto, que é um assunto muito bacana. Alguma pergunta, gente, a respeito da obsessão? Fascínio, fascinação, subjugação, possessão. Ser a Jesus. A Deus, nosso Pai, por essa oportunidade. E vamos pedir a Jesus, pedir aos bons amigos do plano espiritual, que nos auxiliem nesse nosso processo mental. Jesus, que saibamos usar realmente o teu exemplo como um caminho a seguir em nossas vidas. E assim, estaremos auxiliando quantos e quantos estiverem na nossa caminhada. Amigos e inimigos serão aqueles que sempre teremos conosco. Basta que nós saibamos como agir, basta saibamos como pensar, basta saibamos, Senhor Jesus, como tê-lo conosco como exemplo. E assim saberemos como tratar cada um deles. Todos eles como amores, amores que sempre estarão conosco em nossas caminhadas, na dificuldade ou na facilidade, na dor ou no amor. Obrigado por tudo, meu Deus, que é conosco.
possamos encerrar, então, esse trabalho com a tua permissão. E assim seja.